Ô Roberto, e falando em fiscal, né, a gente também tem repercutindo a notícia dos gastos, né, eles federais, a própria instituição ali independente do Senado trouxe a leitura que os gastos eles foram quase que o dobro do que foi arrecadado. A gente até vê que a arrecadação ela não é o problema, né, o problema maior, de certa forma, no fiscal está sim justamente nos gastos e o governo tentando equilibrar isso apenas com o aumento dos impostos, não veio sinalização ali de corte de gasto, foi toda aquela discussão e confusão gerada em relação ao próprio IOF. Qual o efeito prático, principalmente que você vê disso quando a gente pensa no prêmio de risco, quando a gente olha ali para juros futuros, a disposição inclusive do investidor em alocar o capital aqui no Brasil? Isso é interessante porque acho que são duas respostas. A primeira delas é que existe um pouco a ilusão de que quando você aumenta gasto público, né, você vai estimular o crescimento. Mas é importante saber que a estratégia de financiar esse gasto importa. Então, o que o governo fez, né, desde o início, né, foi o pecado original ali, que é a PEC da transição. Ele sinalizou uma expansão dos gastos, desde então defende publicamente uma agenda de aumento da despesa pública e portanto, você está deixando claro que dificilmente teremos algum ajuste. O problema disso é que você vai para um endividamento, o endividamento gera custos financeiros e baixa confiança e isso acaba inibindo o crescimento. Então, quando você faz uma expansão excessiva de gastos, na verdade você não está empurrando a economia, você está contraindo a economia, que é o que a gente está vendo agora. Tem uma segunda leitura que é a trajetória de dívida, ela gera muita instabilidade na leitura de risco. Então, por mais que o Banco Central suba a taxa de juros, a leitura de um risco local, que é basicamente de dívida, com um ambiente global confuso, acaba inibindo o fluxo de capitais para cá e também moderando os impactos que a política monetária poderia gerar sobre o mercado cambial. Então, o que no fundo a gente está dizendo é o seguinte, olha, essa estratégia, essa escolha do governo por mais gasto público reduz a eficiência da política monetária e cambial, né? Então, você colhe menos resultados. Tanto que a taxa de juros está no seu nível mais alto em 20 anos e mesmo assim a gente não consegue uma desaceleração mais forte da atividade e a inflação segue em alta. Esse cenário, ele acabou desaguando na história do IOF, né? Porque eu acho que antes os mercados, os investidores criticavam a postura do governo, mas o governo falava, essas críticas são ideologicamente motivadas. Mas o que tem chamado a atenção nesse ano é que o próprio governo reconhece que teremos um problema fiscal, né? Isso é novo. Isso até o final do ano passado não existia. Então, é um governo pressionado e com um ambiente político frágil por conta do calendário político eleitoral e isso o levou a tomar decisões polêmicas, como o uso de um imposto regulatório para aumentar a arrecadação. Então, mas não é só isso, o IOF ele simboliza uma diferença de agendas, né? É um governo que acredita no gasto público, e, portanto, você tem que aumentar impostos contra uma agenda do Congresso, da sociedade, que o ajuste deve ser feito via controle de gastos, né? Você tem o governo também, nesse ambiente confuso, o IOF ele traz insegurança regulatória, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, essas opções que foram feitas no início de 23 resultaram num ambiente confuso nesse momento, e aí agravado pelo ambiente político eleitoral que a gente vive. E nesse ambiente, Roberto, você acredita que as pautas de corte de gastos, elas vão prosperar ainda nesse governo? Ou a gente vai entrar nesse banho-maria até efetivamente findar o período eleitoral ou até mesmo haver algum tipo de alternância de poder? O que eu acho legal dessa história é que a teoria responde isso, né? A ciência política mostra que quando você precisa ter uma agenda de estabilidade fiscal para arrumar as contas públicas, em todas as democracias você tem um debate. Como é que eu vou arrumar as contas públicas? Cortando gastos ou aumentando impostos? Então você tem um impasse. Esse impasse a gente está vendo no Congresso hoje, né? Ele não vai ser resolvido agora. Então o que precisa... se ele não é resolvido agora, se empurra com a barriga, que é claramente a estratégia do governo. É ganhar tempo, né? Uma semana atrás da outra. Então você vai empurrar com a barriga. O problema é quando você posterga essas decisões de equilíbrio fiscal... as distorções que já estão presentes, que é basicamente um aumento da dívida, vão se agravar. Isso vai gerar mais pressão na leitura de risco e funcionamento dos mercados e, portanto, não só
o mercado financeiro fica mais instável, mas isso acaba sendo levado para a economia, no dia a dia das empresas que precisam se financiar. Então, você gera uma deterioração financeira e econômica importante. Essa deterioração vai forçar o Estado a reagir. Então, é curioso que a teoria sugere isso. Olha, você tem um impasse político que piora, aprofunda os problemas, mas aí você tem uma consolidação política dessa agenda e dá um passo adiante. Então, a gente está exatamente na fase de empurrar com a barriga. E aí a teoria permite a gente dizer que, portanto, teremos uma crise pior à frente. Roberto, e nesse sentido, só para a gente encerrar, você acredita que esse ajuste fiscal ele possa vir via inflação? Quem pagar a conta, no caso, será a população? Eu acho que excelente pergunta, Paula. Historicamente, sim, seria via inflação. Mas tem uma novidade no Brasil hoje, que é um Banco Central formalmente independente. Então, talvez a saída inflacionária não seja mais possível. Eu acho que nesse momento vai ter um pouco mais de inflação. A inflação não vai para 3, ela fica na casa de 4,5. Né? Mas o grande ajuste agora vai ser no emprego, no crescimento. Então, acho que, para mim, a novidade desse ciclo, todos os governos adoram sobreestimular a economia, principalmente em períodos eleitorais. A novidade é que temos, pela primeira vez na história brasileira, um Banco Central que não topa fazer esse jogo. Né? E aí o Copom foi muito importante para sinalizar isso. Então, bom, se não teremos um descontrole inflacionário, certamente teremos menos crescimento.